Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Respire fundo e acalme o seu coração. Vamos iniciar este momento na presença de Deus. Que Ele fale com você, renove sua fé e encha sua vida de paz. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos juntos espalhar essa corrente de oração e fé. Existe uma dor silenciosa que muitas pessoas carregam sem dizer a ninguém. Não é uma dor visível, não deixa marcas no corpo, mas pesa profundamente dentro do coração. É a sensação de olhar para a própria vida e sentir que está ficando para trás. Talvez você já tenha experimentado isso. Você observa outras pessoas avançando, conquistando, realizando sonhos, construindo coisas que você também desejou, e pouco a pouco começa a surgir uma inquietação difícil de explicar. Uma pergunta que ecoa na mente quando a noite chega e o silêncio toma conta do ambiente. Por que parece que a vida de algumas pessoas flui com tanta facilidade, enquanto a minha parece cheia de obstáculos? Nesse momento nasce a comparação. E quando a comparação entra no coração humano, ela quase sempre traz consigo três sombras espirituais muito perigosas. A ansiedade que rouba a paz, o sentimento de inferioridade que enfraquece a identidade, e a ingratidão silenciosa que nos faz esquecer tudo aquilo que Deus já fez em nossa história. Mas existe uma verdade profunda nas Escrituras que pode libertar o coração de quem vive preso nesse ciclo. Deus não escreve histórias iguais. Cada vida possui um caminho único diante do Senhor. E existe um salmo que, ao longo dos séculos, tem sido uma fonte poderosa de proteção espiritual para aqueles que enfrentam a inveja, a maldade e as armadilhas invisíveis que surgem ao longo da caminhada. Hoje vamos entrar profundamente na mensagem do Salmo 91. Mas antes de abrir essa palavra, vamos aquietar o coração diante de Deus. Pai eterno, Deus Altíssimo, refúgio daqueles que confiam em Ti, neste momento nos aproximamos com reverência e humildade. O Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Conhece suas lutas silenciosas, seus pensamentos mais profundos e até mesmo aquelas preocupações que nunca foram compartilhadas com ninguém. O Senhor conhece também os momentos em que a comparação entrou no coração e trouxe inquietação. Conhece as vezes em que olhamos para a vida de outras pessoas e sentimos que talvez estivéssemos atrasados, esquecidos ou distantes do propósito que imaginávamos viver. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo conduza este momento, que cada palavra aqui refletida seja luz para a mente, descanso para o coração e direção para a alma. Agora vamos voltar no tempo e compreender o contexto espiritual que envolve o Salmo 91. Os estudiosos das Escrituras reconhecem que este salmo pertence à tradição dos salmos de confiança. Ele foi escrito em um período em que o povo de Deus enfrentava perigos reais e constantes. As ameaças vinham de diferentes direções. Havia guerras entre nações, conflitos territoriais, invasões e instabilidade política. Além disso, as pessoas também conviviam com doenças, epidemias e a sensação constante de vulnerabilidade diante das forças da natureza e da violência humana. A vida naquela época era profundamente marcada pela consciência de que o ser humano dependia completamente da proteção divina. Foi nesse ambiente de fragilidade que nasceu uma das declarações mais poderosas de confiança em Deus registradas na Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essas palavras não são apenas poesia espiritual. Elas revelam uma experiência profunda de relacionamento com Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa viver em comunhão constante com o Senhor. Significa confiar que, mesmo quando o mundo ao redor parece instável, existe um lugar de segurança espiritual na presença de Deus. O salmista continua dizendo que o Senhor é refúgio e fortaleza. Refúgio é o lugar para onde alguém corre quando o perigo aparece. Fortaleza é aquilo que protege contra ataques externos. No mundo antigo, cidades eram construídas com muralhas altas para proteger seus habitantes de invasões inimigas. Quando o salmista chama Deus de fortaleza, ele está afirmando que nenhuma força humana é capaz de oferecer a mesma segurança que o próprio Senhor. Mas dentro da mensagem do Salmo 91, existe também uma realidade espiritual muito importante. O Salmo fala de armadilhas,
perigos ocultos e ameaças invisíveis. Ele menciona o laço do passarinheiro. Esse termo era usado para descrever armadilhas cuidadosamente preparadas para capturar aves desprevenidas. O passarinheiro colocava a armadilha de forma discreta, esperando que o pássaro fosse capturado sem perceber o perigo. Essa imagem revela uma verdade profunda sobre a vida espiritual. Muitas das dificuldades que enfrentamos não são apenas circunstâncias externas. Existem também armadilhas emocionais e espirituais que podem prender o coração humano. A comparação é uma dessas armadilhas. Ela começa de forma sutil. Primeiro surge apenas um olhar para a vida de outra pessoa. Depois, aparece a sensação de que talvez aquela pessoa esteja mais avançada. Em seguida, surge a dúvida sobre o próprio valor. Pouco a pouco, o coração começa a acreditar que Deus está trabalhando mais na vida de outros do que na sua própria. Essa é uma das armadilhas mais perigosas para a fé, porque ela faz o ser humano esquecer uma verdade fundamental da Bíblia. Deus trabalha de forma pessoal com cada filho. A história das Escrituras está cheia de exemplos disso. Abraão recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação, mas precisou esperar muitos anos até ver o cumprimento dessa promessa. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para liderar o povo de Israel. Davi foi ungido como rei quando ainda era jovem, mas levou anos enfrentando perseguições antes de assumir o trono. José recebeu sonhos sobre seu futuro, mas antes disso passou pelo poço, pela escravidão e pela prisão. Se qualquer um desses homens tivesse comparado sua jornada com a de outros ao redor, talvez tivesse perdido a esperança. Mas cada um deles viveu um processo único nas mãos de Deus. O Salmo 91 revela que aqueles que confiam no Senhor estão protegidos não apenas contra perigos físicos, mas também contra ataques espirituais que tentam destruir a paz interior. Quando o salmista diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, ele não está prometendo uma vida sem dificuldades. Ele está afirmando que quem permanece na presença de Deus encontra segurança espiritual mesmo em meio às crises. Essa segurança não significa a ausência de desafios, significa a certeza de que Deus continua presente em cada etapa da caminhada. Hoje vivemos em uma época em que a comparação se tornou ainda mais intensa. As redes sociais mostram recortes da vida das pessoas, momentos de alegria, conquistas, viagens, celebrações. O coração humano começa a olhar para essas imagens e imaginar que aquela realidade representa a vida inteira de alguém. Mas aquilo que vemos é apenas um fragmento. Não vemos as lutas, não vemos as orações silenciosas, não vemos as lágrimas que muitas vezes são derramadas quando ninguém está olhando. Quando comparamos nossa história completa com os melhores momentos da vida de outra pessoa, criamos uma distorção que gera ansiedade e desânimo. Por isso a palavra de Deus nos chama para um caminho diferente. O caminho da confiança. O caminho da identidade em Deus. Quando o coração entende que Deus tem um propósito específico para cada pessoa, a comparação perde força. O foco deixa de ser a vida dos outros e passa a ser o relacionamento com o Senhor. Nesse momento, a alma começa a encontrar descanso. Agora, neste instante de fé, vamos declarar juntos aquilo que sustenta nossa esperança. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Com o coração em reverência, elevemos agora a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
E também com devoção rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Senhor, neste momento entregamos em tuas mãos todos os pensamentos que trouxeram comparação ao nosso coração. Entregamos as inquietações que surgiram quando olhamos para a vida de outras pessoas e sentimos que talvez estivéssemos atrasados. Liberta-nos dessa armadilha. Ensina-nos a viver no esconderijo do Altíssimo. Renova em nós a confiança de que cada passo da nossa jornada está sendo conduzido pela tua sabedoria. Que cada pessoa que ouve esta mensagem sinta agora a paz que vem da tua presença. Que a inveja, a ansiedade e o medo não tenham mais poder sobre o coração daqueles que confiam em ti. E que possamos caminhar com a certeza de que Deus continua escrevendo histórias únicas todos os dias. Se esta mensagem falou ao seu coração, permaneça conosco nesta jornada espiritual. Inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões profundas da Palavra de Deus. Compartilhe esta mensagem com alguém que talvez esteja enfrentando a mesma luta interior. E no próximo encontro estaremos novamente reunidos para buscar direção, esperança e paz na presença do Senhor.